Olá, queridos, olá, queridas. Mais uma semana estamos aqui para compartilhar o pão com vocês. Algumas semanas, umas 3 semanas, eu acredito, eu escutei uma música que tocou o meu coração, que mexeu muito comigo. Ela é uma letra muito profunda, que ela fala o momento que nós fomos atraídos pelo amor de Deus. Acredito que a maioria de vocês também puderam ouvir essa canção, Me Atraiu, da Gabriela Rocha, e isso me fez parar. Como é bom quando a gente ouve algo e faz com que nós possamos refletir, né? Onde nós estamos, para onde nós vamos, se é momento de retroceder, se é momento de seguir em frente. Quando a gente para e reflete em alguma situação, é como se a gente começasse a tirar um raio-x de nós, né? Fizéssemos um eletro de nós e conseguíssemos perceber como estamos. E essa letra é muito linda. Ela começa assim, eu vou ler para vocês. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos realmente estar em qualquer outro lugar. Não é verdade? Nós poderíamos ter tomado decisões totalmente diferentes da vontade de Deus. Nós poderíamos ter parado, nós poderíamos ter seguido um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tinha para nós, daquilo que até mesmo nós queríamos para nós. E ela continua assim, ó, mas a tua glória, ela me atraiu. A tua glória, ela me atraiu. Quando foi que a glória de Deus, quando foi que a presença de Deus atraiu você para perto dele? O que é atraiu? Eu fui buscar o significado dessa palavra um pouquinho mais profundo daquilo que muitas vezes a gente ouve e a gente entende. Atraiu é quando você se sente fascinado por alguém ou fascinado por algo. É quando você fica maravilhado, é quando você não consegue se distanciar dessa pessoa. Sabe, e aqui fala essa canção de ser atraído por Deus, de nós sermos tocados por Deus, de nós sermos fascinados por Ele, a ponto de não conseguirmos se desvencilhar dele. E eu comecei a me lembrar dos primeiros passos da fé, dos primeiros momentos em que Cristo apareceu para mim, em que Cristo se revelou para mim, em que eu fui atraída por esse amor. E eu comecei a lembrar que foi aos 6 anos de idade. Foi o primeiro momento que eu pude ter esse relacionamento com Deus, começar esse relacionamento com Deus. Naquele final de semana eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que quando foi na segunda-feira eu me sentei na porta assim da minha casa e eu tomei a decisão, eu falei, Deus, eu vou sempre te servir. Enquanto eu viver, eu vou te servir. Eu fui atraído por aquele amor. Eu fui atraído por aquele Deus que se revelou a mim. E eu acho tão lindo esse Deus, que ele é tão poderoso, ele é tão grande, e ao mesmo tempo ele é tão simples, ele é tão humilde, que se revela para nós e nós somos atraídos por esse amor. Eu tenho certeza que você aí do outro lado, enquanto eu falo sobre isso, você começa a se lembrar quando foi que você foi atraído por Deus, quando foi que você conheceu o amor de Deus, o que fez você permanecer com Ele e estar com Ele, o que fez com que você se apaixonasse por esse Deus, o que fez com que você amasse esse Deus. E a canção ela continua assim, ó. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu acho que essa foi a parte que mais tocou eu. Sabe, quando ela fala assim, ó, tentei me esconder com medo de não viver. Porque a glória de Deus, muitas vezes ela nos assusta. Porque a glória de Deus, ela faz com que o nosso corpo físico, ele não suporte a presença de Deus. Por isso que quando Moisés, vocês lembram, né, essa canção fala, né, de Moisés, dá de entender, não tem o nome Moisés, mas dá de entender que foi baseado, né, na vida de Moisés. E a gente começa, quando Deus se revelou para Moisés, né, que Moisés falou, mostra-me a tua glória.
Mostra-me a tua glória. E dá de entender, Moisés, porque eu não sei você aí do outro lado, tem momentos em que a gente sabe que Deus é Deus. A gente sabe que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é o nosso Pai, que Ele é tremendo, que Ele caminha com nós. E ao mesmo tempo, é tão linda a Bíblia que a gente vai costurando, né? E a gente chega no final, naquilo que Deus quer falar com a gente. E Moisés, ele estava também um pouco cansado do povo. Quem aí muitas vezes se sente cansado? Por mais que você ame Deus, mas durante muitas vezes a tua caminhada, o teu amor parece que não é suficiente para você continuar, para você prosseguir, para você obedecer aquilo que Ele tem para você fazer. E me veio aquela passagem em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 3, que fala assim, ó: tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Então a igreja de Éfeso, queridos, eles tinham perseverança, eles sofreram, eles passaram por tribulações, eles passaram por dificuldades. E nesses momentos difíceis, eles não desfaleceram. Deus falou para essa igreja. Mas ele fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Sabe, continua assim, ó: lembra-te de onde caístes e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quantas vezes nós fomos atraídos por esse amor? Sabe, nós fomos atraídos como Moisés por esse amor. Nós tivemos um encontro com Deus, uma sarça queimou. Não sei qual foi a sarça na tua vida que queimou. Eu sei qual foram as sarças, porque durante a nossa caminhada, muitas sarças ardentes que aparecem para nós e nós somos atraídos por esse amor e esse amor é renovado. Mas quantas vezes na caminhada nós nos sentimos tão cansados de lutar, nós lutamos, nós perseveramos e de repente a gente vai abandonando o primeiro amor. A gente vai deixando que aquela chama que um dia queimou na nossa vida, ela não se queime mais, ela não arde mais. Ao ouvir falar o nome de Jesus, ao ouvir falar histórias, né, e testemunhos e tantas coisas daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, não muda mais, não mexe mais, não muda mais aqui dentro, não queima mais dentro de você. Mas você já foi um apaixonado por Deus, você já foi uma pessoa que queimou por Deus de amor e com o tempo você deixou que a tua sarça se apagasse, você deixou que a tua chama se apagasse, o primeiro amor se apagasse. E a letra continua assim, ó: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou, até que descobriu que um dia com a tua glória, Ele vale mais que mil. Sabe, o salmista, ele falava, né? Ele tinha descoberto que um dia valia mais que mil. Um dia na presença de Deus valia mais que mil. Sabe, esse amor, essa glória, essa vontade de estar com Deus, de caminhar com Deus, precisa continuar queimando sobre as nossas vidas. Nós precisamos não esquecer do quanto nós somos amados, do quanto Ele nos ama, do quanto que Ele, a cada dia, Ele nos sustenta, o quanto que Ele nos mantém em pé, mesmo muitas vezes sem nós merecer. E quem quiser abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, fala assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Era um dia normal. Moisés, ele trabalhava com o rebanho, ele apacentava o rebanho e ele fez o que ele fazia sempre. Quem sabe o que ele fazia todos os dias? Mas nesse dia, algo mudou. Sabe que as sarças naquela época era normal pegar fogo, era muito quente, só que o fogo apagava. E de repente Moisés começa a olhar uma sarça que não se apaga, ela se consumia e ela não se apagava.
Sabe, muitas vezes Deus usa coisas normais. É do nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, através daquilo, de uma situação normal. Você ouve uma palavra, ou você pega a tua Bíblia, quem sabe é o cotidiano, mas naquele cotidiano, Deus se revela para você de uma forma totalmente diferente. E a vida de Moisés foi mudada através daquele dia. Moisés, com certeza, ele cresceu com ensinamentos da palavra. Ele tinha uma mãe, a Joquebede, que teve a oportunidade de criar ele. Foi uma mulher muito sábia, que ela não fez o que todas as outras mães faziam com o bebê, simplesmente jogavam no rio Nilo. Ela não. Aqui a Bíblia fala, né? Eu achei muito interessante isso, que ela escondeu o bebê por 3 meses. Aqui fala porque era formoso, mas qual mãe que acha filho feio? É difícil, pode ser que tenha alguma, mas aí assim é um caso à parte. Todos nós achamos nossos filhos lindos. E ela fez algo diferente. Essa mulher fez algo diferente. E aqui fala que quando ela não podia mais ficar com o filho dela, ela não tinha mais como ficar com o filho dela, ela não simplesmente jogou ele no rio Nilo e falou, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer igual as outras, vou colocar em qualquer lugar, numa caixa, ou simplesmente vou jogar, é o que eu preciso fazer. Não, aqui fala que ela revestiu de betume de piche, ela protegeu ele e pôs o menino e largou entre os juncos da beira do rio. Então ela colocou esse menino, e esse menino tinha uma direção. Ela colocou ele numa proteção, sabe? Ela sabia que ela tinha fé que ele não ia morrer. A sentença era de morte. Todos os meninos eram para morrer. Primeiro, ela fez diferente das outras. Ela escondeu o filho dela. Não importa de que forma que as outras pessoas estão criando os filhos. Você precisa ter uma direção de Deus como criar o teu filho. Você precisa ser direcionada por Deus. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa ter o Espírito Santo como teu guia. Ela fez diferente de todas as outras mães. E aqui fala que mais uma vez essa mulher me surpreende. Ela não coloca o filho em qualquer lugar para ele afundar, para algum animal pegar. Ela faz o cesto com cuidado. Esse cesto que ela fez não é de alguém que está desesperado. É alguém que pensa, é alguém que raciocina, é alguém que tem fé e confiança em Deus. Quantas vezes nós tomamos atitudes de forma desesperada? Aí eu falo por mim, eu falo por você, porque eu não sou melhor que você e você também não é melhor que eu. Tem tantas situações na nossa vida que nós tomamos decisões desesperadas porque nós já temos a sentença e nós agimos conforme a sentença. E ela não. Ela pega uma cesta com calma, com certeza com muita oração, com muitas lágrimas, e ela começa a preparar aquela cesta em que ela colocaria Moisés. E ela tinha uma certeza no coração dela, porque se ela tivesse certeza que o Moisés ia morrer, ela não ia preparar a cesta com carinho. Ela não ia botar, né, revestir com betume e piche. Ela não ia fazer isso. Por que ela ia fazer isso? Não. Ela pegou e fez uma cesta com cuidado e ela colocou o menino ali dentro. E com certeza, eu tenho convicção no meu coração que ela entregou o filho dela para o Senhor, independente das circunstâncias. Eu não sei qual que é a situação que está vivendo você, qual é a sentença que você tem. Faça as coisas conforme aquilo que Deus tem para você, conforme a promessa. Ah, mas está tudo tão destruído também, eu vou começar a agir dessa forma, pronto, é isso que vai acontecer e acabou. Não. Faça como que você estivesse vivendo o melhor momento da tua vida. Faça as coisas da melhor forma, como se aquilo que é ruim não acontecesse. Se prepare para o melhor, se prepare para receber o melhor de Deus, não se prepare para receber o pior. Ah, não, mas agora já falaram que ia ser assim, agora a situação já está assim, agora o filho já se perdeu e pronto, agora não adianta mesmo, agora foi. Não adianta. Adianta a esperança para você. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que Deus ministrar no teu coração. Pegue a cesta, coloque betume, faça de betume, faça de piche, prepara algo especial. Coloca aquilo que Deus te
deu nas tuas mãos, coloca dentro de algo especial. Não de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito, sabe? E essa mulher me surpreende, porque ela não só fez essa cesta, ela não só colocou o menino, com certeza bem agasalhadinho ali, não como se fosse para morrer, não como se fosse para ele morrer afogado. Com certeza ele estava, né, vestidinho da melhor forma que ela pôde, protegido da melhor forma que ela pôde, e ela largou entre os juncos, na beira do rio. Ela sabia onde colocar ele. Ela não fez de qualquer jeito, ela não deixou, deixa a vida me levar, né, vida leva eu. Não, a vida não ia levar ela. Quem levava ela, a vida dela, era Deus. E ela tinha essa certeza, e ela tinha essa convicção. E aí a gente já sabe, né? A filha de Faraó encontrou Moisés. E a filha de Faraó aqui fala que ela teve compaixão da criança. E ela sabia que era do menino hebreu, e a Miriam já estava lá, a postos, e falou: você quer que uma mulher hebreia que amamente essa criança crie para você? E sobrenaturalmente, a filha de Faraó aceitou. Então Moisés volta para a mãe dele. E ali eu tenho certeza que Moisés foi criado com muitos ensinamentos dentro de casa, contando das histórias do Deus de Israel, daquilo que ele era capaz de fazer. E ela sempre falava: Moisés, Deus escolheu você para libertar o povo do Egito. Como libertador, Deus levantou você como libertador. Você vai morar lá no palácio, lá com o faraó, vai morar com pessoas importantes, mas você não é daquele lugar. Deus te chamou com outro propósito. Deus te chamou para você libertar o povo da escravidão. Por mais que você esteja dentro da casa daqueles que escravizam o nosso povo, você não vai escravizar o nosso povo. Você vai ser diferente. Você vai ser o libertador. Sabe, eu acho lindo algo que a Edmeia falou uma vez. Todos os meninos era para morrer, que todos os meninos morreram, não foi? Naquela época os meninos, as crianças que nasciam meninos morriam. Aqui a gente não tem história de algum outro menino que sobreviveu. O único que foi escolhido como libertador, que era para ter morrido, que era o perigo para aquela nação, ele sobreviveu. Sabe, porque os planos de Deus, eles nunca falham. Os nossos planos muitas vezes se frustram, mas os planos de Deus permanecem. Gente, vocês parem para pensar. Quantos meninos morreram? Quantos milhares e milhares de meninos morreram? Quantas mães se lamentaram da morte? E aquele que era o precursor, que era o libertador, era o principal para ser morrido, para ter sido morto. Mas aquele não morreu. Sabe, por mais que Satanás muitas vezes nos afronte, por mais que Satanás vem contra nós e parece que ele está ganhando a guerra, parece que ele está ganhando a batalha, queridos, ele não vai vencer. A vitória é nossa, a vitória é da igreja. Não importa, independente das circunstâncias, a palavra final, ela vem de Deus. A palavra final veio de Deus para a vida de Moisés. Moisés, você vai viver. Moisés, você vai sobreviver, porque você, Moisés, é o escolhido para esse tempo. É o escolhido para libertar a nação. E aí a gente vê Moisés como ele foi... Ele cresceu com esse entendimento que ele é seu libertador. A gente vê que ele matou um egípcio. Só que não era o tempo de Deus na vida dele. Não era para ele ser dessa forma. Não era para ele agir com os braços dele, com a força dele. Assim como nós somos muitas vezes como Moisés. Nós temos o chamado, nós temos o propósito, nós temos a direção, mas nós queremos fazer conforme nós queremos, com a nossa força, com os nossos braços, no nosso tempo. E nós não esperamos o tempo de Deus. Nós somos afobados, nós somos ansiosos. Jesus deixa o consolo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos, não andeis. Descanse, espere em mim. E a gente vê, e aí Faraó descobre, e aí ele foge, e ele se casa, Casípora, e é um dia normal. E ele foi apacentar
o rebanho a um dia normal. E ele viu a sarça queimando e não era normal, tá? As sarças se queimar porque era muito quente, mas as sarças se queimavam e paravam de queimar. Mas essa sarça não se consumia. E ele fala assim, ó, então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa visão estranha. Peraí, isso tá estranho. Era para ter parado de queimar, tá esquisito isso. Né? Ele fala assim, e por que a sarça não se queima? Né? No versículo 3 do capítulo 3. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá, tires a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus, porque nós, quando ficamos diante da presença de Deus, o nosso corpo ele não suporta, ele teme, porque ele sabe que nós não temos a estrutura hoje, né, de sermos, ficarmos de cara a cara com Deus. No nosso corpo físico não temos. Nós padecemos, nós morremos, porque a glória dele é muito grande. A presença dele é muito grande. Nosso Deus é tão maravilhoso, é tão grande. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de imaginar como é Deus. Eu não sei se você aí tem essa dificuldade que eu tinha. Assim, por muitos e muitos anos na minha caminhada com Deus, assim, eu ficava pensando, meu Deus, como que é Deus, né? Como que é Deus? Sabe, eu orava para Deus, eu imaginava assim um Senhor carinhoso, um Senhor bondoso, e eu não conseguia imaginar Deus, E eu lembro que eu comecei a assistir Origens da Novo Tempo. Eu aconselho quem gosta de assistir séries, pra mim é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Ali eles mostram a origens do universo, a origens, né, de tudo, do homem. Tem várias séries, e eu comecei a estudar aquilo. São cientistas cristãos, renomados, né, com inteligência, com certeza que veio do céu, e eles começam a apresentar como que funciona o planeta, como que funciona a Terra, como que é o homem, né, provas da existência de Deus, prova que o nosso planeta ele foi criado de uma forma tão afinada, tão perfeita. Um pouquinho mais nós íamos ser congelados, um pouquinho mais perto do Sol nós íamos ser consumidos totalmente. O nosso planeta é o único que a vida, o nosso planeta é o único em que nós temos toda essa abundância de vida, de árvores, que nós temos essa água potável, em que os raios de sol, né, eles não nos matam porque há proteção, Deus fez proteção. Nós somos assim, seres espetaculares que Deus criou, seres vivos espetaculares, desde as plantas, desde sabe, do mais pequenininho ser vivo, sabe, são coisas assim espetaculares que eu comecei a aprender, e eu comecei a ficar maravilhada, porque eu não tinha aprendido isso na escola, eu não me lembrava, não me lembrava de ter aprendido dessa forma assim tão profunda. E é diferente quando você aprende, você vê, sabe, também é diferente. Eu acho que foi isso mais que me impactou, e a cada dia eu pensava, meu Deus, que Deus é esse? Sabe, que Deus é esse que criou o universo, que Deus é esse que fez o planeta Terra de uma forma tão linda, tão afinada, tão perfeita, que Deus é esse que fez esse universo tão grande, tão vasto, em que o planeta Terra se torna tão pequenininho, em vista do que há aí, do que a glória que há no porvir. Os buracos negros, as estrelas que se explodem e que formam bercinho de estrela, coisas mais lindas assim que eu nunca imaginei que existia.
E à medida que eu ia ouvindo isso, meu coração queimava. Eu pensava, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo, que cuida a animais, queridos? Isso foi uma coisa assim que me impactou demais. Insetos pequenininhos assim, como se fosse grilo. Eu não lembro agora exatamente o nome desse inseto. E quando ele sente que ele vai ser comido, que ele vai ser uma presa, então ele se encolhe, e quando ele se encolhe nas asas dele, se forma como se fosse o desenho de uma aranha. Então a ave que ia comer ele acaba não comendo porque é uma aranha. Olha o Deus que se preocupa com o inseto. Eu ficava pensando, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que se preocupa com o inseto? Que Deus é esse que fez o sol? Qual que é a matéria de Deus? E eu comecei a questionar muito isso. Porque como um Deus tão grande que fez o universo, que sabe, que fez tantas coisas, que se preocupa com as mínimas coisas e com as grandes coisas, me conhece, é meu amigo, fala comigo. E a minha fé começou a ser abalada, não em relação à existência de Deus, mas em relação a saber se Deus conhecia eu, no meio desse universo tão vasto. E eu comecei a questionar Deus, sabe? E eu acho que esse foi o momento em que essa parte da música foi a que mais me tocou, em que ela falou assim, ó, tentei me esconder com medo de não viver, mas a tua glória me atraiu. Sabe, porque um dia Deus se apresentou a mim e eu tive medo de morrer. Eu tive medo que eu não ia sobreviver, porque a glória de Deus, Ele é muito grande. E esse Deus que criou o universo, esse Deus que criou todas as coisas, aquelas que são visíveis e aquelas que são invisíveis, aquelas que nós temos conhecimento, mas há muito daquilo em que nós não temos conhecimento, em que não foi revelado a nós e que vai ser revelado só na glória. Esse Deus tão grande, Ele conhece Ele conhece você pelo nome. Ele sabe quem você é, Ele conhece a tua história. Ele tem um propósito direcionado para você em particular. E eu te dou certeza disso do que eu tô falando. Eu tenho certeza que Deus conhece você. Deus sabe onde você está, Deus sabe o teu endereço, Deus conhece a tua história e que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E quando a gente se encontra com esse amor, quando Deus se revela a nós de uma forma tão pessoal e de uma forma tão profunda, mesmo nós sendo simples, Deus nos ama de uma forma tão incondicional e Ele se revela a nós. Nada mais tira nosso foco. Nós somos atraídos por esse amor e nada mais faz nós voltar atrás. Nada. A opinião dos outros já não importa. Sabe? Nada mais importa. A vida dos outros, nós desejamos que seja abençoada, mas a vida dos outros não nos afasta da presença de Deus. Porque nós descobrimos quem nós somos em Deus e por que nós fomos criados e qual é o nosso propósito. E nós começamos a viver isso, porque é impossível você conhecer a Deus e você continuar da mesma forma. É impossível você conhecer a Deus e saber dos planos que Ele tem para você. E Ele fala assim, ó, eu tenho plano de paz para você. Os meus pensamentos sobre você são bons e não são maus. Sabe, a gente conhecer isso, a gente viver triste. A gente pode ter momentos de tristeza, sim, pode. Essa foi uma das palavras que nós aprendemos ontem no culto das mulheres, que foi maravilhoso. Nós podemos sim, porque no mundo tereis aflições, sim, mas há uma alegria, há um contentamento em que ninguém tira quando nós conhecemos esse Deus. Até lá no fundo do poço, nós conseguimos dar glória a Deus, nós conseguimos agradecer a Deus, porque nós temos um alvo, nós temos um destino, nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, nós somos sim alguém amado por Deus. Sabe, se você não se sente amado por Deus, se você não foi atraído por Deus, quem sabe você ouviu já essa canção e você, muitas vezes você vai para a igreja, ou então você busca a Deus, de repente coisas do mundo,
pecados em que você gosta, em que você oculta, você cai de novo, você se levanta e você cai. E você não consegue se libertar de vícios. Sabe, você pensa assim, minha vida sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, porque eu conheço Deus. Sabe, você não conhece Deus. Você não foi atraído por esse amor ainda. Porque uma vez que você é atraído por esse amor, você é automaticamente obrigado a mudar de direção. Você é automaticamente mudado de vida. Você muda a tua vida, você muda a tua visão sobre os outros também. Você aprende a amar mais os outros. Você é diferente, é automático, você é diferente. A chama que queima muda, consome o pecado dia a dia. Consome a maldade, consome a ira, consome a mentira, consome tudo aquilo que não provém de Deus. E você pode estar aí do outro lado, quem sabe, pensando, mas Deus nunca vai se revelar para mim. Eu não sou tão importante. Eu também era assim. Eu amo a irmã Edmeia Williams. Eu aprendi muito com ela e aprendo. E fui transformada através dela. Das palavras que Deus colocou na vida dela para ministrar. Porque sim, nós somos tocados através de pessoas e não tem nada errado com isso. Não é pecado você amar alguém, não é pecado você admirar alguém, não é pecado não você ouvir alguém. São dons, são talentos, são coisas que Deus deu pro outro e é lindo você admirar. E é lindo você crescer e você aprender com os outros. Isso se chama igreja. Nós aprendemos com os outros e se transformamos. E ela sempre falava assim, de todos os deuses que existem, dos deuses que existem, o nosso Deus é o único que vai até o homem. E eu não sei se ela falou nesse sentido que Deus veio e morreu em nosso favor. Acredito que sim também, porque nosso Deus veio, se humilhou e morreu em nosso favor. E por isso que eu e você estamos aí ouvindo a palavra, pensando, compartilhando a palavra, porque um dia ele morreu em teu favor. Sabe, mas eu queria algo pessoal. Quem sabe você tá aí do outro lado e você também quer algo pessoal. E eu pensava assim, olha, tudo que a irmã Edmeia fala, até agora, eu concordo e eu acredito. Mas esse negócio que ela fala que Deus se revela ao homem, assim, em particular, assim, eu acho que não, porque Deus nunca vai se revelar a mim. Eu pensava isso. Eu pensava, eu acho que é meio impossível, assim, A gente olha, assim, os personagens da Bíblia, assim, eles, sim, eles são importantes, Mas agora sabe, em um dia Deus se revelou pra mim. Deus se revelou pra mim. Algo mudou na minha vida completamente. Deus se revelou pra mim em particular. Não foi do que eu ouvi falar. Não foi de alguém que eu escutei, não foi do que eu li. Foi uma experiência profunda, tão pessoal, que fez eu mudar totalmente quem eu era. Fez eu mudar completamente. Fez eu mudar a minha visão de Deus, o meu relacionamento com Deus. Mudar o meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos. Me fez mudar quem eu sou. Sabe, e esse Deus que um dia se revelou a mim de uma forma tão pessoal, ele vai se revelar a você, se você buscar ele de todo o coração. Depois que eu tive esse encontro com Deus, o primeiro versículo que veio pra mim foi esse: buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe, você precisa buscar Deus de todo o coração. A tua alma, o teu ser precisa ansiar Deus com tudo que há. E você precisa estar disposto a abandonar tudo que for preciso para você ter esse encontro com Deus. Porque depois desse encontro, tudo vai mudar. A tua visão vai mudar. A tua vida vai mudar. Os teus relacionamentos vão mudar a partir do encontro que você teve com Deus. Sabe que essa sarça que nós refletimos hoje, ela não se apaga. Não deixa a sarça se apagar. Não deixa. Não importa as lutas, as dificuldades, as dores que muitas vezes nós passamos. Os momentos de desespero, os momentos de solidão, as dúvidas,
o engano que muitas vezes nos cerca e querem nos fazer parar. Não pare, não pare, continue, retroceda, vá lá no teu primeiro amor. E se você não teve esse encontro com Deus, busque Ele de todo o coração, que Ele vai se revelar para você. Eu não sou alguém diferente dos demais, eu não sou. Eu sou filha igual você, eu aceitei Jesus, eu sou filha. E se eu tô falando que alguém ainda que não é filho, que não aceitou Jesus, comece a buscar Ele. Ele vai se revelar a você, Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito para você. De servir a Ele de todo o coração, de ser liberto, de ser transformado, de viver em liberdade. Não há nada melhor do que a liberdade. Não há dinheiro que compre a liberdade. Não há dinheiro, não há nada, não há bens, não há o que você pensar. Não compra. Não compra. A liberdade que nós temos em Cristo não se negocia. Uma vez que você experimentou a liberdade e vive a liberdade, tu não negocia ela. Você não troca ela. Ela vale tudo. Você pode perder tudo, mas a liberdade que você ganhou em Cristo, essa você não negocia. Esse é o teu bem principal. Deus abençoe você. Deus guarde a tua casa. Que a sarça não se ataque. E se você não teve sarça ainda, se você não teve encontro com Deus, busca Ele de todo o coração. E você vai encontrar Ele, você vai ter esse encontro com Ele. E a tua vida vai ser transformada totalmente. E de repente você vai olhar para trás e você não vai se reconhecer mais. Porque aquilo que você era, você não é mais. Você não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Deus te transformou. À medida que você vai caminhando, Deus vai te transformando ao caráter de Cristo. E você vê o quanto você é amada, o quanto que você é querida, o quanto que você é especial, o quanto que você é querido, o quanto você é especial. Não importa o que passou. As marcas que ficam, sabe? Mas em Cristo, nós somos nova criatura. E Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. E isso não se trata a respeito do que as pessoas dizem. Se trata a respeito de quem Deus é. E Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Deus tem bons planos para você. Creia nisso. Uma abençoada semana. Um abençoado dia. Que Deus continue guardando a tua vida. Que Deus continue te abençoando e que você cresça a cada dia mais na presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe a cada uma de vocês, a cada um de vocês. E até a próxima, se Deus permitir.